Mundialmente, internacionalmente, como é que está? Haveria uma tendência a uma liberalização maior em relação ao caso do aborto? Eu acho que sim. Eu tive a oportunidade de escrever um trabalho sobre o aborto no direito penal comparado e verifiquei o seguinte: antes da Segunda Guerra Mundial, havia apenas 2 países no mundo em que o aborto era livre, poderia ser praticado. Na Rússia... Inteiramente livre. Inteiramente livre. Na Rússia e no Uruguai, por incrível que pareça, no nosso vizinho Uruguai. Posteriormente, esses dois abortos considerados lícitos nessas 2 legislações foram revogadas. E voltou tudo radicalmente no sentido de não se permitir qualquer prática de aborto, a não ser o aborto necessário, em algumas legislações o aborto resultante de estupro. Mas, da Segunda Guerra para agora, nós verificamos em inúmeros países a liberação total do aborto. Inclusive em países hoje... Total ou controlada de alguma maneira? Não, total que eu digo, controlada. São abortos praticados por médico até, parece-me, o 4º mês de gestação, e em hospital, etc. Então há alguns requisitos para que esse aborto possa ser praticado, mas questões sociais, questões econômicas, a vontade da gestante é que prevalece nesse caso. E a gente observa até em países radicalmente católicos, tradicionalmente católicos, como a Itália, Portugal, França, Espanha, em que isso aconteceu. Não sei se essa tendência vai continuar, mas o fato é que é inegável que ela existe. Perfeito. Frei Cristóvão. Eu acredito, mais cedo ou mais tarde, como eu estava dizendo anteriormente, vai ser introduzido... Como aconteceu com o divórcio, não é isso? Com o divórcio, dentro de uma regulamentação bem explícita para se evitar, né? Nós temos aí uma média de 3 milhões de abortos ao ano, de clínicas clandestinas. Então, toda aí essa faixa da nossa população que tem um poder aquisitivo que possa recorrer a um aborto em condições que não traga depois sequelas, mas e o povo simples? Eu me pergunto até onde essa mãe, né, porque a garota já era abusada e usada desde 6 anos. Inclusive uma irmã mais velha dela. 14 anos com deficiências também mentais. Não sei até onde ela foi coagida para o problema da sobrevivência. Então, o fato no sentido de que uma legislação mais estrita, mais detalhada, e isso é importante. Agora... O senhor acha que a Igreja Católica deveria amenizar um pouco essa resistência que ela tem em relação a essa evolução? Justamente, participar do debate, dar uma colaboração no sentido que aqui nós estamos, né, chama de arquétipos na expressão de Jung, é vida. Então, seja ela protetora, promotora e defensora da vida no sentido mais amplo da palavra. Eu me pergunto até onde o nosso arcebispo lá, eu conheço um pouco o Recife, a miséria, que é a situação toda, participou no sentido de o latifúndio improdutivo, não sei, né? Então, a igreja tem no passado, como o desembargador falou, no sentido, e a pena capital? E a guerra justa? Como é que fica isso? Eu não posso entender que existe guerra justa. É um absurdo a guerra justa. E a igreja devia ser mais humilde, quando eu falo assim, a igreja eclesiástica, quando os sacerdotes, os bispos, tudo, mais humilde, ter uma atitude de abertura, de diálogo mais ecumênica e também o diálogo interdisciplinar, porque até hoje a discussão sobre a vida, o início da vida, ainda é uma questão aberta. É a diversidade. Não pode ser uma questão dogmática, né? Não pode, dogmática.
objetivamente tal, mas há uma possibilidade, uma interpretação que chama benigna epiqueia da lei em circunstâncias bem particulares e singulares. Nesse caso dessa criança. E caso ela tenha condições, tenha conseguido e tal, qual é o processo de psicológica? Está desestruturada completamente. Desembargador. E há um aspecto também que tem que ser levado em consideração para um julgamento, não o fato objetivamente, tão apenas, mas os aspectos subjetivos, as causas, as razões que levaram à prática daquele ato. Então, esses aspectos que, no caso, não foi levado em consideração nessa declaração do arcebispo. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.